Os Anunnakis, a história dos deuses sumérios que teriam criado a humanidade. Você vai ver algo totalmente diferente daquilo que estamos acostumados a ouvir sobre a origem da humanidade. Não é nada sobre a criação divina descrita no Gênesis, no Antigo Testamento, ou alguma teoria evolutiva no estilo darwinista. Nesse vídeo você vai saber com detalhes tudo sobre a suposta passagem dos Anunnakis pela Terra, descrita em antigos textos sumérios, e como ocorreu todo o processo de criação da humanidade atribuído a eles, e as semelhanças com passagens descritas na Bíblia. Fique ligado que já vai começar! A origem da vida humana na Terra ainda gera muitos debates e continua sem resposta. É claro que teorias existem, e muitas pessoas acreditam que de fato foi de tal forma e não resta dúvidas. Esse assunto costuma gerar muitas discussões sobre o ponto de vista religioso e a resposta científica, cada um defendendo seu lado, contestando ideias divergentes e por aí vai. E quando falamos sobre a teoria extraterrestre sobre a criação humana, seria mais uma hipótese como qualquer outra? De um certo modo não deixa de ser, mas ultimamente essa teoria vem ganhando muita força. Para quem já assistiu documentários do History, esse tema já foi abordado diversas vezes. E é claro que a presença dos Anunnakis na Terra já foi abordada com amplo destaque, incluindo a criação da raça humana. De uns anos para cá, esses seres da mitologia suméria vêm sendo bastante mencionados na internet e sua história vem sendo estudada minuciosamente. Mas apesar disso, ainda existem muitas pessoas que nunca ouviram falar nada sobre os Anunnakis e pouco sabem sobre outras versões da origem da humanidade. Todos os registros dos Anunnakis estão contidos em escritos cuneiformes provenientes da antiga Suméria, que boa parte do seu território corresponde ao que é hoje o Iraque, cuja região era conhecida como Mesopotâmia, que além do Iraque, abrangiam territórios que hoje é o Kuwait, partes do Irã, partes da Síria e partes da Turquia. Esses escritos sumérios são considerados os mais antigos registros históricos, feitos em tabletes de argila com um tipo de escrita denominada como cuneiforme, um material que pode atravessar milênios sem nenhum dano natural. Além da antiga Suméria, os escritos cuneiformes continuaram sendo a principal forma de escrita no Império Babilônico, que sucedeu o Império Sumério, e também foi utilizado por povos assírios, elamitas e hititas. Esse tipo de escrita também foi usada no Antigo Egito, e era chamada de hieroglifos, com algumas diferenças, que é a introdução de desenhos de animais, plantas, pessoas e outras coisas. Os hieroglifos também eram utilizados em países do Oriente como China, Índia e Paquistão, e também foram usados por antigos povos da América Central e do Sul, que eram os maias, os astecas e os incas. Os primeiros escritos cuneiformes de origem suméria foram encontrados no Iraque em 1849. Anos mais tarde, em 1929, também no Iraque, outras placas cuneiformes foram encontradas pelo arqueólogo alemão Julius Jordan, nas ruínas da antiga cidade mesopotâmica de Uruk. Em 1963, uma expedição americana liderada por Donald Hansen foi para a região de Abu Salabik, no Iraque, à procura das antigas relíquias. Nessa expedição, foram encontradas 500 tábuas e fragmentos de escritos cuneiformes identificadas como escritos da antiga Suméria. Entre os anos de 1974 e 1975, nas ruínas da cidade de Ebla, na Síria, uma equipe de pesquisadores liderados pelo arqueólogo italiano Paolo Di Mattiai encontraram cerca de 1.800 tabuletas, cujas algumas delas continham escritas de linguagem suméria. A tradução das tábuas sumérias. Para muitos especialistas em inscrições antigas, essas escritas são difíceis de decifrar, por possuir mais de 2.000 sinais diferenciados. Poucas pessoas se arriscaram a tentar traduzi-las ao pé da letra. Mas para o pesquisador, escritor e tradutor Zecharia Sitchin, decifrar as tábuas sumérias não foi algo tão complicado. Zecharia Sitchin nasceu no Azerbaijão, tendo cidadania soviética, americana e israelense.
e por ter sido criado na Palestina e vivido boa parte de sua vida por lá e também em Israel, lhe despertou o interesse em conhecer a história não só daquela região, mas de todas as civilizações antigas que habitavam boa parte do Oriente Médio e a linguagem utilizada naqueles tempos. Estudou hebraico antigo e moderno e outras línguas semitas e europeias, facilitando que estudos mais aprofundados do Antigo Testamento fosse realizado e de histórias antigas de países do Oriente próximos a Israel. Mas Zacarias Sitchin resolveu ir mais longe e por conta própria decidiu estudar escritas cuneiformes da antiga Suméria e da Acádia, tendo acesso às tabuletas de argila. Conforme foi aprendendo o significado daqueles desenhos nas tabuletas, Sitchin foi capaz de traduzi-las e revelar tudo que aquelas inscrições informavam sobre os tempos do Império Sumério. Ele traduziu mais de 2.000 tabuletas de argila, ao qual fez questão de reproduzi-las e resumi-las em seus livros. Dentre esses livros, 11 deles são considerados os mais importantes: O 12º Planeta, A Escada para o Céu, O Livro Perdido de Enki, Guerra dos Deuses e Homens, Os Reinos Perdidos, Gênesis Revisitado, O Começo do Tempo, Encontros Divinos, O Código Cósmico, O Fim dos Dias e Havia Gigantes na Terra. Quando o assunto é tradução de linguagem cuneiforme, Zacarias Sitchin é considerado a principal referência no assunto. A revelação da presença dos Anunnakis na Terra. De acordo com as traduções de Zacarias Sitchin, aquelas inscrições não revelavam apenas coisas relacionadas ao Império da Suméria, mas trazia à tona a história detalhada da criação da humanidade, dando destaque aos Anunnakis, como sendo os criadores dos primeiros seres humanos. A palavra Anunnaki significa aqueles que vieram do céu, que de acordo com os textos, eles vieram de um lugar bem distante em veículos voadores. Os Anunnakis eram considerados deuses não apenas pelos sumérios, eles também eram venerados pelos babilônicos e pelos acadianos. Registros sobre os Anunnakis não estavam contidos apenas nas tabuletas de argila, mas também em artefatos, gravuras rupestres e esculturas que descreviam a aparência daqueles seres. Apesar das traduções e revelações, alguns estudiosos no assunto não levavam a sério tudo o que foi revelado por Sitchin, e principalmente as similaridades com relatos do livro do Gênesis, e alegam que a versão de Sitchin é muito mais fantasiosa e que as informações ali contidas podem ter sido ocultadas por interesses estabelecidos por autoridades da NASA, ao qual Zacarias Sitchin mantinha contato, e pela maçonaria, sociedade secreta no qual ele era membro atuante. Para outros, o que Sitchin traduziu faz todo sentido, e tudo pode levar a crer que essa pode ser a verdadeira história da criação, e as semelhanças com os relatos do Antigo Testamento só reforçam essa teoria, e pelo fato que essas inscrições são tidas como os registros históricos catalogados mais antigos do mundo, proveniente da civilização considerada a primeira a erguer cidades e a primeira a construir um império. É afirmado que os sumérios influenciaram tudo que existe no mundo atual. Além de ter construído cidades nos moldes que conhecemos, eles também desenvolveram técnicas de arquitetura, engenharia hidráulica, agricultura e medicina, tudo que envolve astronomia e conhecimentos em matemática, física e química. E com a expansão do seu território, a Suméria original, juntamente com os territórios conquistados, deu origem ao território da Mesopotâmia. Chegou a hora de você conhecer com todos os detalhes o que as inscrições sumérias revelam sobre o passado da Terra, sobre a chegada dos Anunnakis e a criação da humanidade. De Tiamat a planeta Terra, com a ação de Nibiru. De acordo com os textos sumérios, existia um enorme planeta chamado Tiamat, que ficava quase nos limites do nosso sistema solar, cujo seu tamanho era superior ao de Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar. Cerca de mais de 80% desse planeta era coberto por água, razão pela qual esse planeta foi dado o nome de Tiamat. Era uma referência a uma deusa da antiga Suméria e babilônica, considerada protetora dos oceanos. Era descrita de várias formas,
como uma mulher, uma serpente marinha e um dragão. E se eu te contar que Tiamat era nada mais nada menos que o nosso planeta Terra? Isso mesmo, mas lembra que eu falei que seu tamanho era equivalente ao tamanho de Júpiter, que é 11 vezes maior que a Terra? Aí você pergunta, como foi que esse planeta diminuiu tanto o seu tamanho? A resposta está em outro planeta. Mas que planeta é esse? É um planeta que há milhões de anos teria saído do seu sistema binário, puxado pela gravidade do Sol. E isso pode ter causado seu direcionamento rumo ao nosso sistema solar, adentrando e se fixando. Segundo os textos sumérios, esse planeta se chama Nibiru, que é descrito como mais um planeta do sistema solar. Os sumérios já conheciam muito bem o nosso sistema solar, todos os astros, Sol, a Lua da Terra e os planetas. O grande detalhe é a presença de um astro a mais. Sempre aprendemos que existe 11, mas para os sumérios são 12. E obviamente que esse astro a mais é Nibiru. Agora voltando naquela pergunta anterior, do porquê que o planeta Terra, que era Tiamat e bem maior, acabou ficando bem menor. Ao deixar seu sistema binário e adentrar no sistema solar da Terra, Nibiru se aproximou bastante de Tiamat. Essa aproximação fez que algumas das luas de Nibiru saíssem de órbita, por alguma interferência que a aproximação com Tiamat teria causado na gravidade desses satélites naturais. Essas luas seguiram em direção a Tiamat, provocando uma colisão devastadora, que acabou partindo Tiamat em dois. Uma metade foi totalmente pulverizada, dando origem ao cinturão de asteroides que existe em nosso sistema solar, e outra metade ficou intacta, e a força desse impacto acabou empurrando essa sobra de Tiamat para as proximidades de Marte, e essa segunda metade de Tiamat deu origem ao planeta Terra que conhecemos hoje. A órbita de Nibiru não é igual ao dos demais planetas do sistema solar. Ele sempre avança pela órbita dos outros planetas, ou seja, a Terra e os outros planetas se movimentam em um plano. Já Nibiru se movimenta por cima desse plano. O período orbital de Nibiru é de 3.600 anos, e ao finalizar esse período, Nibiru se aproxima da Terra, ficando visível a olho nu. A Nibiru é atribuído às várias mudanças geográficas e climáticas que a Terra passou por vários períodos da sua história. E tudo isso é devido à aproximação com a Terra, com a influência da força gravitacional de Nibiru, que acaba interferindo na malha magnética da Terra, causando grandes tsunamis, atividades sísmicas em massa, erupções vulcânicas em vários cantos do mundo e mudanças na inclinação da Terra. A própria ciência oficial já confirma que a Terra já passou por essas mudanças, incluindo resets com dizimação de algumas civilizações e surgimento de outras. Mas se algum astro intruso tem alguma influência nessas mudanças, ainda fica apenas nas especulações e teorias. E esse intruso que os textos sumérios chamam de Nibiru costuma ser chamado por outros nomes. Em linhas esotéricas, ele é chamado de Hercólobos. Acredita-se também que Nibiru seria a grande estrela absinto mencionada na Bíblia no livro do Apocalipse, que se chocará com a Terra. Já para agências espaciais, esse planeta seria a estrela Anã Marrom, estrela Nêmesis ou planeta X. Nos textos babilônicos, diferente dos textos sumérios, Nibiru era chamado de Marduk, filho de Enki e Nihon-Sag, que mais para frente falarei desses dois personagens. Marduk era considerado o protetor do Império Babilônico, e era o deus mais venerado daquele povo. Acredita-se também que Marduk fazia parte do panteão de deuses egípcios, sendo representado pelo deus Amon. Em relação ao nome Nibiru, o motivo pelo qual os Anunnakis deram esse nome a esse planeta foi a colisão que partiu Tiamat, que já seria um planeta bem conhecido pelos Anunnakis, e esse acontecimento foi algo bastante marcante para eles. Nibiru significa aquele que capturou o meio, em uma referência ao impacto das duas luas desse planeta que ocorreu bem na parte central de Tiamat. Afinal, Nibiru existe ou não existe? Quando se fala na existência de um 12º planeta, não existe nenhuma confirmação exata vinda de qualquer agência espacial que um planeta oculto está presente em nosso sistema solar. Porém, existem hipóteses.
Em janeiro de 1983, a NASA, em parceria com o governo da Holanda e Reino Unido, decidiu lançar no espaço o satélite IRAS. De 26 de janeiro a 21 de novembro daquele ano, a esse satélite foi dada a missão para fazer observações de longínquas distâncias com seu telescópio e estudos sobre a atmosfera. E algo que chamou atenção foi um registro fotográfico de um enorme objeto no sistema solar, tão grande quanto Júpiter, de acordo com foi informado na época pelo jornal Washington Post. Em 1987, a NASA reconhece que existe alguma probabilidade que um astro gigante possa estar rondando o nosso sistema solar. Esse suposto astro foi apelidado de Planeta X. Mas, como foi dito antes, não tem nada confirmado, e depois desse registro feito pelo satélite IRAS, não teve nenhuma notícia nova sobre novos registros desse objeto gigante, pelo menos até agora. Sabemos que conspirações em torno desse suposto astro existem de montão. Pela internet iremos encontrar boatos ou informações que não sabemos que de fato são verdadeiras sobre ex-funcionários da NASA que afirmam que o astro intruso realmente existe e que um pacto de silêncio foi estabelecido pelas agências espaciais e os governos. Tudo isso seria para não causar um pânico generalizado na população mundial, uma vez que a aproximação desse astro causaria grandes catástrofes no mundo, assim como ocorreu em outros tempos. Muitos acreditam que alguns bunkers que foram construídos pelo mundo afora teria relação direta com o futuro catastrófico causado pelo suposto Nibiru. Um desses bunkers está localizado na ilha de Svalbard, na Noruega, e a existência desse bunker já foi noticiada em telejornais. Mas a alegação é que o bunker mencionado foi construído apenas para preservar semente de plantas do mundo todo, para evitar futuras extinções de determinadas espécies de plantas e árvores. Há quem diga que o avanço desse planeta nas proximidades da Terra já pode estar ocorrendo, e que em breve ele já poderá ser visto a olho nu. Nesses últimos anos tem circulado pela internet registros de imagens afirmando ser Nibiru, imagens de aparições de um segundo Sol, e em outros casos é mostrado a presença de um pequeno astro ao lado do Sol, fazendo uso de uma película. Para os mais céticos ou analistas, as aparições de um segundo Sol em alguns casos podem ser montagem e em outros é apenas um fenômeno natural causado pelos reflexos dos raios solares. Já a aparição de um objeto redondo em filmagens com películas seria apenas um efeito causado pela lente da câmera. Os Anunnakis vieram de Nibiru? Até aqui você já ouviu muito sobre Nibiru. E se eu te disser que, de acordo com as traduções de Zecharia Sitchin, Nibiru era nada mais nada menos que o planeta de origem dos Anunnakis? Isso mesmo, mas em relação a isso, existem dúvidas se Nibiru seria de fato o planeta dos Anunnakis. Oficialmente o que costumam dizer é exatamente isso. Mas existem informações de que Zecharia Sitchin teria afirmado em algum de seus livros que Nibiru não era exatamente o mundo dos Anunnakis, mas seria uma de suas luas, e Nibiru seria na verdade o Sol desse planeta. Essa informação teria sido apenas boatos. Não se sabe ao certo que porventura Sitchin teria se corrigido, e atribui a isso a uma tradução errada das escrituras cuneiformes, como se costuma falar. Isso porque se fala muito que Nibiru não seria um planeta habitável, e que sua composição seria quase a do Sol, com bastante hidrogênio e hélio, e sua cor avermelhada, como esse planeta é descrito, poderia comprovar essa tese. De acordo com a ciência, planetas que apresentam esse tipo de coloração não são propícios a abrigar vida, e também pelo fato que esse astro costuma ser chamado de segundo Sol. Há quem acredita que Nibiru não seria necessariamente o planeta dos Anunnakis, mas seria uma espécie de portal interdimensional que levaria para um ponto distante do universo ou um universo paralelo onde está o mundo de origem dos Anunnakis. Bem, isso é só mais uma especulação. Como eram os Anunnakis? Primeiramente, e segundo os textos sumérios, os Anunnakis eram uma espécie humanoide altamente evoluída, que foram capazes de desenvolver tecnologias bastante avançadas e bem superior
aos nossos daqui da Terra. E é claro que isso possibilitou que eles pudessem desenvolver veículos voadores capazes de percorrer grandes distâncias no universo ou até cruzar dimensões em um curto espaço de tempo. E como foi dito antes, eles não são apenas descritos como uma tipologia bem semelhante aos humanos terrestres, como também são mostrados em esculturas e gravuras com traços iguais aos seres humanos. Eram seres de alta estatura que podiam chegar no máximo a 3 metros de altura. A maior parte dessas esculturas e gravuras mostram Anunnakis do gênero masculino com barba longa e com um chapéu comprido. Em alguns casos, eles aparecem com algo no braço que lembra bastante um relógio de pulso. Em uma dessas esculturas, um Anunnaki carrega em sua mão direita um objeto identificado como a pinha, e na mão esquerda, algo que se assemelha a uma bolsa. Um detalhe bem curioso é que algumas dessas imagens mostram eles com asas. Os textos sumérios não mencionam as asas, se eram naturais ou algum tipo de tecnologia para levantar voo. Mas nem sempre os Anunnakis foram retratados com aparência humana. Tem imagens que os mostram com cabeças de pássaro e corpo de homem, e outras eles são representados com corpo de animal quadrúpede e cabeça de homem. E tem mais, algumas esculturas mostram um Anunnaki com aparência de réptil. Os textos confirmam que eles tinham um alto conhecimento em ciências biológicas, e esses Anunnakis poderiam ser o resultado de uma experiência que visava a criação de seres híbridos. A vinda dos Anunnakis à Terra. Chegou a hora de você saber como os Anunnakis chegaram à Terra e qual foi o motivo que fizeram que eles viessem para cá. Conforme diz os textos sumérios, Nibiru, ou o mundo ao qual eles habitavam, estava passando por graves problemas em seu ecossistema e sua atmosfera já não era mais a mesma, apresentando defeitos em suas camadas, algo que poderia comprometer a vida nesse planeta. Como os Anunnakis tinham um conhecimento bastante avançado em ciência, eles sabiam qual seria a solução para resolver o problema que afetava a atmosfera daquele planeta. E para isso, eles precisavam de ouro. O ouro era a matéria-prima ideal para reparar as rupturas das camadas atmosféricas. A ideia era utilizar o ouro como partículas suspensas. Dessa forma, essas partículas de ouro evitariam o avanço de um fenômeno semelhante ao efeito estufa. Mas o problema é que no planeta deles, o ouro já era bastante escasso, e a única forma viável era procurar ouro em outro planeta. Eles já conheciam um certo planeta que em um passado distante foi radicalmente modificado pela ação de Nibiru, e foi deslocado para um outro ponto do sistema solar. E é claro que esse planeta é a Terra, que naquela ocasião era visto relativamente como um planeta novo, pouquíssimo habitado e com bastante recursos naturais. Então eles não perderam tempo, e com seus veículos voadores partiram rumo ao planeta Terra. Essa primeira expedição foi comandada pelo cientista Enki, que era um dos filhos de Anu, o governante de Nibiru, que seria o planeta dos Anunnakis, é claro. Ao chegar na Terra, os Anunnakis fizeram a primeira parada nas proximidades do mar do Golfo Pérsico, e por lá eles instalaram a primeira base. E nos arredores dessa base foi construída uma cidade para que os Anunnakis estabelecessem moradia fixa no planeta Terra. Essa cidade se chamava Eridu. Eles sabiam que a Terra era abundante em ouro e não demoraram muito para encontrar. Primeiramente, eles começam a extrair ouro do mar, mas o problema é que naquelas águas a quantidade de ouro ali presente não era lá essas coisas. E eles sabiam que em locais de solo firme era onde eles iriam encontrar ouro em elevadíssima quantidade. Foi então que eles resolveram partir em direção ao sudoeste da África. Ao chegarem lá, foi constatado que no solo daquela região havia ouro de sobra. Foi daí que eles decidiram construir uma enorme base chamada de Complexo de Abizu. O ouro que era extraído dessa região da África não ficava por lá, era transportada para a região do Oriente Médio, que corresponde hoje ao atual Iraque, onde se encontrava a base principal. Nessa base, o ouro era derretido e refinado,
E logo após passar por todo esse processo, o ouro era colocado em pequenas naves cargueiras que os levavam para a nave-mãe, que estavam sobre a órbita da Terra. Ao chegar na nave-mãe, o ouro era levado para Nibiru. À medida que a mineração foi se tornando próspera, a necessidade de mão de obra a mais também se mostrou necessária. Com isso, foi ordenada que uma segunda expedição fosse enviada à Terra. Essa expedição foi comandada por Enlil, meio-irmão de Enki, príncipe Anunnaki, que era o primeiro na sucessão do trono do rei Anu. Tempos mais tarde, veio uma terceira expedição, comandada pela cientista geneticista chamada Nihun-Sag, que também é meia-irmã de Enki e Enlil. Na medida que o tempo foi passando e a Terra já constava com cerca de 900 Anunnakis, sendo que 600 se encontravam em solo terrestre e 300 sobre a órbita da Terra. Por todo esse tempo, tudo corria na mais plena tranquilidade nas minas de ouro, até que as condições de trabalho começou a causar insatisfação, e a revolta maior foi de um grupo étnico dos Anunnakis conhecido como Igigis. Esses questionavam carga excessiva de trabalho e se consideravam praticamente escravos naquela situação. Diante dessa situação, Enlil resolveu passar informação ao seu pai Anu, e ainda disse que estava disposto a abandonar sua missão na Terra e retornar a Nibiru. O rei Anu decidiu vir para a Terra, e ao chegar, instaura uma corte marcial, pedindo a revelação imediata dos líderes do motim. Depois de ouvir as alegações dos operários, Anu concluiu que as condições de trabalho não eram das melhores, e achou justa as reivindicações. A criação dos primeiros Homo sapiens. Ao se deparar com aquela situação e seus eminentes prejuízos, Enki pensa numa solução, e percebeu que aquele era um momento ideal para colocar todo o seu conhecimento como cientista e geneticista, e uma grande ideia veio em sua cabeça. E criar uma nova espécie de seres humanoides capacitados para exercer a tarefa de mineração seria a melhor solução. Enki relatou que naquela região do sudoeste africano, onde se localizavam as minas de ouro, havia uma grande quantidade de seres hominídeos que habitavam aquela região. E Enki disse que se o DNA dos Anunnakis fosse colocado naqueles primatas, eles já poderiam ser treinados para se tornarem habilitados para poder exercer os trabalhos de mineração. Segundo os textos sumérios, esses primatas eram seres bastante primitivos, com um grau evolucionário bem distante se comparado ao dos Anunnakis. Enki sabia que o DNA daqueles primatas era compatível com o dos Anunnakis, e quando houve a colisão com Tiamat, as luas de Nibiru continham esporos orgânicos que acabaram sendo introduzidos na Terra. Esse fenômeno é conhecido como panspermia, que acaba ocorrendo quando os meteoritos são carregados por micro-organismos vivos e acabam adentrando em outro planeta. E, consequentemente, esses micro-organismos que vieram nesses meteoritos vão permanecer e se desenvolver nesse planeta. Então começa o processo de criação de uma nova espécie, e Enki e sua irmã Nihun-Sag começam a realizar os primeiros experimentos científicos. A primeira ação foi a extração do óvulo de uma fêmea primata. Em segundo foi a fertilização com o espermatozoide de um homem Anunnaki, e depois implantá-lo no útero de uma mulher Anunnaki. Essa experiência não tinha sido uma tarefa nada fácil. Foram várias tentativas sem sucesso, até que veio um resultado que todos esperavam. Estava criada uma raça de trabalhadores escravos chamada de Lulus. Foram os primeiros Homo sapiens da Terra, como consta nos textos sumérios. O único problema é que eles não obtiveram toda a perfeição genética dos Anunnakis. Nisso se incluiria a longevidade do relógio biológico dos Anunnakis, onde um ano corresponde a 3.600 anos terráqueos. Com isso, a vida deles se tornava bem mais curta à medida que envelheciam rápido. Enki não ficou satisfeito com esse resultado, e já pensava na criação de uma outra espécie mais aperfeiçoada. A criação de Adamo, o primeiro ser humano da raça adâmica. Chega um momento que Enki e Nihun-Sag decidem colocar em prática todo o processo de criação de uma nova espécie. Só que dessa vez o próprio Enki voluntariamente vai fornecer seu material genético.
E Nirrunsag, no processo final, vai oferecer seu útero para gerar essa nova raça humanoide. Essa experiência passou por várias etapas. Para que a nova raça pudesse ter as mesmas características dos Lulos, o útero de uma fêmea Lulo passou por um processo de inseminação. Após esse processo, o embrião foi retirado do útero dessa fêmea Lulo e introduzido no útero de Nirrunsag. Tempos mais tarde, nascia o ser humano perfeito, com saúde plena, com alta longevidade e com a capacidade intelectual compatível com a dos Anunnakis. Era um ser do gênero masculino, cujo seu nome na linguagem suméria pode ser pronunciada de duas formas: Adamo ou Adapa, que significa aquele nascido da terra. Os sumérios registraram em uma gravura esse momento da criação do primeiro ser humano da raça adâmica. Um local que seria um laboratório. Na cena é mostrado um cientista Anunnaki agachado mexendo numa caldeira. Tubos de coletas em cima de uma prateleira. No meio aparece Enki segurando um desses tubos. E à direita aparece Nirrunsag sentada na cadeira segurando Adamo. Atrás de Nirrunsag vemos uma árvore, que para os Anunnakis representa a ciência da manipulação genética, que também é chamada de Árvore da Vida. Aqui encontramos a primeira semelhança dos relatos da criação da humanidade descrita no Antigo Testamento. Podemos dizer que essa árvore é a mesma árvore do fruto do conhecimento descrita no livro do Gênesis. Logo após sua criação, Adamo ou Adapa foi levado para a Mesopotâmia, rumo ao chamado Jardim Sagrado do Edim, que ficava nos arredores da cidade de Eridu. Foi o lugar ideal para que aquele ser se desenvolvesse plenamente, aprendendo a falar e a exercer certas atividades. O que faltava era a criação de um ser feminino da raça adâmica, para ser companheira de Adamo e garantir a procriação de novos seres. Quem participou desse processo dessa vez foi Ninki, esposa de Enki, que doou seu material genético para essa experiência, unindo-as a tecidos de DNA que foi extraído de Adamo. Foi a partir daí que foi criada Tite, o primeiro ser feminino da raça adâmica. O nome Tite é uma referência a Tiamat, o planeta que deu origem à Terra. De acordo com os textos sumérios, antes da criação da raça adâmica e da raça dos Lulos, os Anunnakis fizeram várias experiências genéticas que resultaram na criação de seres híbridos. Nesse processo foram utilizados materiais genéticos de hominídeos, diferentes espécies de animais e insetos, que resultou na formação de criaturas bem diferentes. Como foi mencionado antes, existem estátuas e gravuras de alguns Anunnakis com cabeça humanoide e corpo de animal quadrúpede, que pode ter sido resultado dessas experiências. E as mesmas experiências resultaram em criaturas como sereias, minotauros, centauros e outros tipos de seres. Isso reforça a tese que muitas dessas criaturas mencionadas na mitologia egípcia, grega, romana, nórdica, hindu e tantas outras pelo mundo poderiam de fato ter sido criaturas reais, que se multiplicaram pelo mundo mantendo uma convivência pacífica com seres humanos. Muitos eram dotados de inteligência e referenciados como deuses nas mitologias mencionadas. Mas os textos afirmam que houve um tempo que esses seres passaram a ser um problema e representavam uma ameaça ao ser humano devido à força descomunal que eles possuíam. E por essa razão, eles foram perseguidos implacavelmente. E algumas dessas criaturas podem até mesmo ter conseguido sobreviver ao grande dilúvio, razão pela qual eram mencionados em mitologias de diversos povos pelo mundo, até que em um certo momento eles desaparecem no planeta. Semelhanças entre os textos sumérios e o livro do Gênesis. Para muitos estudiosos dos escritos sumérios, a história da criação da humanidade descrita na Bíblia nada mais é que uma adaptação da história dos sumérios, uma vez que esses escritos são bem mais antigos que a Bíblia judaica e cristã. Basta lembrar que os relatos descritos no livro do Gênesis teriam ocorrido há mais de 6.000 anos. Já o relato da criação dos escritos sumérios teria ocorrido há mais de 450.000 anos. Adamo equivale ao Adão bíblico, e Tite equivale a Eva, e o Jardim Sagrado de Edim
seria o mesmo jardim do Éden descrito no livro do Gênesis. E a palavra Éden e Edim são bem semelhantes e ambos significam paraíso. Segundo Zecharia Sitchin, Enki seria a serpente de Edim, por ser um brilhante cientista portador de conhecimento, disposto a passar todo o seu conhecimento a qualquer indivíduo, principalmente para Adamo, Tite e sua linhagem, descrito como senhor do conhecimento que possuía um cajado de metal com duas serpentes entrelaçadas, aos quais o apelidavam de o Senhor Serpente. As duas serpentes esculpidas no cajado de Enki simbolizavam o DNA humano. Ao passar dos tempos, Adamo e Tite tiveram vários filhos, e outros seres da raça adâmica foram criados artificialmente e foram se reproduzindo naturalmente, aumentando a população desses humanos servos dos Anunnakis. De acordo com a análise de Zecharia Sitchin, a história de Caim e Abel foi baseada nas funções e nas personalidades dos irmãos Enki e Enlil e suas disputas pessoais. Ambos teriam ensinado técnicas profissionais aos humanos. Cabia a Enki ensinar pecuária e Enlil ensinar agricultura. Enki e Enlil viviam em conflitos e discordâncias de atos, e esse clima de guerra entre os irmãos teria influenciado negativamente no comportamento daqueles servos, que viviam em grupos, tendo o grupo dos pecuaristas e o grupo dos agricultores, causando sentimentos de inveja e ódio entre eles. Isso levou a um conflito violento, fazendo que integrantes do grupo dos pecuaristas, que eram os mais exaltados, chegassem ao ponto de matar pessoas que trabalhavam na agricultura. Os pecuaristas, metaforicamente, seria Abel, e os agricultores seria Caim. Segundo Gênesis, Caim, que era agricultor, matou Abel, que era pecuarista. Nos textos sumérios é o contrário. Abel, que equivale aos pecuaristas, matou Caim, que equivale aos agricultores. Enlil ficou indignado com a atitude dos pecuaristas, por ter matado aqueles que ele tinha ensinado a exercer o ofício da agricultura. Demonstrando total arrependimento pelos seus atos, aqueles trabalhadores imploraram para que Enlil não tomasse uma atitude drástica e que pudesse protegê-los da fúria de outros trabalhadores. Enlil decidiu puni-los, e a decisão foi expulsá-los do jardim de Edim, pedindo que eles fossem para terras bem distantes. No entanto, Enlil atendeu o apelo deles, que queriam proteção para que não fossem atacados por outros humanos revoltados com as atitudes deles. Enlil pediu a sua irmã Nirrunsag que fizesse uma mudança nos cromossomos daqueles pecuaristas, para que não nascessem mais barbas no rosto deles, servindo como uma espécie de disfarce para que ninguém possa reconhecê-los. Isso na Bíblia nada mais é que a marca de Deus deixada em Caim, para protegê-lo de revoltosos. A raça adâmica se espalha por outros cantos do planeta. Aqueles humanos expulsos do jardim de Edim teriam seguido rumo à América do Sul, Central e do Norte. Nessas terras, eles teriam deixado sua descendência, caracterizando o povo indígena pela ausência de pelos faciais. Isso é só uma teoria de Zecharia Sitchin. O certo é que os Anunnakis caracterizou a aparência dos seres humanos, sendo introduzidos em todos os cantos do planeta. Com o passar do tempo, a criação Anunnaki foi se multiplicando, deixando aos poucos as condições de escravos ao qual eles viviam, podendo ter uma vida de forma digna, tendo a total independência, usufruindo dos prazeres e aos poucos vão ganhando o controle do planeta Terra. Novas cidades foram erguidas, principalmente na Mesopotâmia, onde viviam a maioria dos Anunnakis. O contato entre os humanos adâmicos e os Anunnakis fizeram que eles evoluíssem rapidamente. E é claro que esse povo evoluído em todas as suas áreas do conhecimento fez surgir a civilização da Suméria, que se tornaria o primeiro império da raça adâmica. Naquela ocasião, os Anunnakis se encontravam em menor número, mas isso não impedia que eles não perdessem o controle do planeta, pela inteligência que eles possuíam e a tecnologia sofisticada. E mesmo porque a grande parte dos humanos tinham eles como grande referência e os veneravam como deuses. O surgimento dos gigantes na Terra. A quantidade de mulheres Anunnakis na Terra estava bastante reduzida, o que despertava cada vez mais
a atenção dos homens Anunnakis para as mulheres da raça adâmica. Com o passar do tempo, a intimidade entre os Anunnakis e as mulheres foi crescendo, e muitas dessas mulheres adâmicas se tornaram esposas dos Anunnakis. E essa união deu origem a seres gigantes, que mediam entre 4 a 7 metros de altura. Esse relato dos textos sumérios vão de encontro com o que está descrito no livro de Enoque, que é um livro do Antigo Testamento, considerado apócrifo no cristianismo. O próprio livro do Gênesis menciona esses gigantes, conhecidos como Néfilins. Em outros livros da Bíblia em períodos pós-dilúvio, outras raças de gigantes são mencionadas, que são os Anaquins e os Refaíns. E na mitologia grega é mencionada uma raça de gigantes chamados de Titãs. Acredita-se que todos esses seres gigantes têm uma ligação direta com os gigantes descritos nos textos sumérios. Nos textos sumérios, os genitores paternos dos gigantes são os Anunnakis. Já no livro do Gênesis, os genitores paternos dos Néfilins são os anjos caídos que aderiram à rebelião de Lúcifer, e todos eles foram expulsos dos céus por Deus, como mencionado na Bíblia. Existem trechos no livro do Gênesis e nos textos sumérios muito semelhantes que relatam a origem desses seres gigantes. Em Gênesis capítulo 6, versículo 2, a história é dessa forma. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram-nas para si, mulheres de todas as que escolheram. Nos textos sumérios é relatado dessa maneira. Quando os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram bonitas, as tomaram como esposas. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, é relatado o resultado dessas uniões. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quanto os filhos de Deus entraram às mulheres dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes da antiguidade, os varões da fama. Crise entre os humanos e os Anunnakis. Chega um momento que a passividade entre os Anunnakis e os humanos começa a esfriar. Vieram contendas, guerras e uma total desordem social. Ninguém mais se entendia como antes. E a Terra naquela época estava passando por mudanças climáticas devido à aproximação do planeta Nibiru. E isso aumentava cada vez mais a tensão entre humanos e Anunnakis. De todas as lideranças Anunnakis, Enlil foi aquele que se opôs à criação da raça de escravos altamente racionais. E toda aquela tensão do momento despertou nele o desejo de acabar com a raça adâmica. Enlil decidiu embarcar para Nibiru e procurar seu pai Anu. Enlil pediu a Anu que fizesse uma reunião com os demais chefes Anunnakis, para que houvesse um acordo determinando que os seres adâmicos deveriam ser punidos. O rei Anu atendeu o pedido de Enlil, e após a reunião, foi decidido que a população terrena não receberia a proteção dos Anunnakis contra um grande cataclismo que iria atingir a Terra, devido à aproximação de Nibiru, que provocará a inversão dos polos magnéticos. Portanto, foi decidido que a humanidade tinha que ser exterminada por estar corrompida moralmente. Mas talvez o motivo principal não seria esse. Como Enlil sempre foi contra a miscigenação dos Anunnakis com os humanos, essa era a forma eficaz de fazer uma limpeza racial. E os humanos gigantes eram os que mais despertavam a atenção de Enlil, devido ao tamanho, à força deles e à agressividade. Quando Enki e Nihonsag souberam da ida de Enlil a Nibiru e da reunião entre as lideranças que decidiram pelo extermínio da raça adâmica, essa decisão deixaram ambos revoltados. Para Enki e Nihonsag, os instintos daqueles humanos não era nada diferente com o estilo comportamental dos Anunnakis, e perceberam que, na verdade, Enlil queria ver a humanidade dizimada, por ter sempre se oposto à sua criação. O dilúvio na Terra e a construção da Arca de Ziusudra. Inconformado com a decisão do Conselho Anunnaki, Enki pensou em uma forma de salvar a humanidade da total extinção, tudo secretamente e sem o conhecimento de Enlil. Enki foi à procura de um homem da raça adâmica cujo nome é Ziusudra, conhecido por sua inteligência e sua boa conduta, que exercia a função de rei
da cidade suméria de Shuruppak. Podemos dizer que Ziusudra é nada mais nada menos que o Noé do livro do Gênesis. A missão de Ziusudra era participar da construção de um submarino gigante com ampla capacidade para abrigar milhares de pessoas e animais. Esse mega submarino foi projetado pelo próprio Enki, portanto não é um mero barco de madeira, mas sim uma embarcação 100% tecnológica. A função dessa embarcação era clara: ajudar a preservar a humanidade de uma grande catástrofe que se aproximava. Além de Ziusudra e sua família, esse submarino irá receber outros grupos de seres adâmicos. Além disso, animais de várias espécies ficarão abrigados no submarino, com mantimentos para vários dias. Enki não teria escolhido Ziusudra por acaso. Certamente, ele possuía algum conhecimento tecnológico e toda a designação para liderar aquele enorme grupo de pessoas com todos aqueles animais. Por ser uma autoridade importante entre os Anunnakis, Enki não poderia estar lá na hora da catástrofe, mas sim acompanhado com os Anunnakis na fuga, e nem poderia alertar toda a população da Terra sobre o que vai ocorrer, porque seria um pânico geral, e teria muitos apelos para que os Anunnakis os protegessem com seus recursos tecnológicos, e a grande maioria da população terrestre não estavam cientes de que os Anunnakis decidiram por sua extinção. E com a população informada de tudo, seria difícil Enki executar esse plano de forma secreta em um ambiente conturbado pela catástrofe vindoura, inevitável, e com todos sabendo que não iriam ser salvos pelos Anunnakis. Mesmo se Enki recrutasse um pequeno grupo para protegê-los, seria muito difícil, com toda aquela situação, Enki traçar esse plano secretamente. E existia o risco de serem descobertos por pessoas que não farão parte daqueles que estarão protegidos. E como só existia aquela arca tecnológica com capacidade limitada, e com todo o ressentimento de Enki, teria que haver um sacrifício em massa para garantir a salvação de toda uma raça. E mesmo que Enki tentasse planejar a salvação de todos os terrestres, seria impossível fazê-la sem que os demais Anunnakis soubessem. Enki não queria confrontar seu pai Anu, seu irmão Enlil e todas as outras lideranças Anunnakis. Chega o momento que Enki e todos os Anunnakis partem em retirada, com a total estranheza dos habitantes da Terra, que mal sabiam que estava por vir. E Ziusudra e os demais ocupantes da arca aguardavam o momento que aquele lugar seria tomado pela água provocado pelo dilúvio, que ocorreria devido ao derretimento das calotas polares, por erupções vulcânicas e por um forte calor repentino. E tudo isso era devido à aproximação máxima de Nibiru sobre a Terra. E o inevitável ocorre: a Terra é tomada pelo dilúvio, exterminando toda a vida ali presente, com exceção daqueles que estavam na arca comandada por Ziusudra. Ziusudra cumpriu de forma correta as instruções de Enki, ao passar dos dias com a água baixa e atracados em solo firme. Seu sentimento foi de dever cumprido na salvação de todas as espécies ali presentes. Ambos se encontravam na Mesopotâmia, na principal localidade Anunnaki na Terra, para dali mesmo recomeçar todo o processo da vida na Terra. Ao perceberem que a região da Mesopotâmia já não estava mais coberta pela água, os Anunnakis retornaram até lá. E quando chegaram, se depararam com todos aqueles que se encontravam na arca e se salvaram do dilúvio. E obviamente que a reação deles foi de total surpresa, e não entenderam o porquê. Foi então que Enki resolveu revelar que foi ele que arquitetou todo aquele plano de salvação das espécies. A primeira reação do Conselho Anunnaki foi de indignação ao ato de Enki, que ao passar dos tempos foi se amenizando. E aqueles Anunnakis que concordaram com o extermínio da humanidade passaram a valorizar a iniciativa de Enki. E a palavra de ordem naquele momento era reconstruir toda a vida na Terra, com exceção dos gigantes que acabaram sendo extintos no dilúvio. O recomeço da vida na Terra pós-dilúvio. Todos os humanos e animais que estavam a bordo do submarino gigante têm a missão de recomeçar e disseminar a civilização em todo o planeta. E os Anunnakis vão estabelecer lideranças em cada canto da Terra. Cada liderança Anunnaki foi encarregada de administrar determinadas regiões da Terra, para refazer o processo de expansão das vidas na Terra. Nannar, filho de Enlil,
passou a controlar todo o território da Mesopotâmia, para fundar a Suméria principal, que mais tarde se tornaria o Império Babilônico, com todos os atributos da primeira civilização formada na Terra. Ishkur, filho mais novo de Enlil, passou a controlar o noroeste da Ásia e as ilhas do Mediterrâneo, onde estabeleceu um reino Anunnaki, e desse reino teria surgido toda a mitologia dos deuses greco-romanos, em que seu filho Ninshida e toda sua descendência reconstruíram Abezu na África, e consequentemente vieram a se instalar em outras partes do mundo, dando sequência ao aumento das vidas na Terra. Os Anunnakis teriam deixado a Terra a partir de uma determinada dinastia egípcia, e a raça adâmica, também conhecida como Homo sapiens, que seria a grande obra Anunnaki deixada na Terra, já tinha todo o planeta Terra sob seu domínio, e vivendo conforme seu tempo orbital, porque existe uma crença que fala que essa seria a causa da perda da vitalidade milenar que existia antes, ou então pode ter sido ocorrido algum tipo de mudança na composição da atmosfera, que veio a ocasionar a redução do tempo de vida do Homo sapiens, que teria sido a partir da época de Abraão. E também é afirmado que houve mudanças na genética dos seres humanos, como mudanças no DNA e cromossomos, com a influência de Enlil, que teria ordenado essas mudanças, reduzindo completamente o tempo de vida dos humanos e os deixando bem mais vulneráveis a doenças. Basta lembrar que as primeiras gerações a partir de Adão em diante tinham uma longevidade que poderia chegar aos 1000 anos. É claro que os Anunnakis viviam muito mais que isso, acompanhando o período orbital de Nibiru, mas para esses humanos ou qualquer outro, é uma longa e interminável jornada. Para os Anunnakis que teriam vivido por muitos anos no planeta Terra, não foi possível manter esse padrão de vida duradouro. Como foi dito antes, no começo da civilização egípcia em diante, o relógio biológico dos Anunnakis foi se debilitando pela adaptação, uma vez que o sistema temporal terrestre difere com o de Nibiru. O mais interessante na história suméria da criação do Homo sapiens é que tudo se encaixa com o que diz no livro do Gênesis, e o que é dito no evolucionismo sobre um ancestral comum que evoluiu. A outra versão do dilúvio na epopeia de Gilgamesh. Quando as primeiras tábuas com escritos cuneiformes foram descobertas em 1849, naquele mesmo ano, uma expedição comandada pelo arqueólogo britânico Austin Harry foi realizada no extremo norte do Iraque, onde se encontram as ruínas da antiga cidade de Nínive, capital do Império Assírio. Foram realizadas escavações que revelaram a localização de inúmeras tábuas de argila com inscrições cuneiformes. Dentre essas tábuas tinha a famosa Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh foi rei e fundador da antiga cidade-estado de Uruk, que hoje é um sítio arqueológico no Iraque, que integrava o Império Sumério. Esse personagem teria vivido em um período posterior ao dilúvio. As tábuas que contêm a Epopeia de Gilgamesh foi traduzida em meados do século XIX, cujo provável autor da tradução é o pesquisador britânico George Smith, sendo auxiliado pelo também pesquisador Henry Rawlinson. A Epopeia de Gilgamesh traz um amplo destaque à história do dilúvio universal, um pouco diferente da tradução feita por Zecharia Sitchin em outras tábuas sumérias. Segundo os relatos desses escritos, houve um certo momento que o rei Gilgamesh conheceu um homem imortal chamado Utnapishtim. Este homem era dotado de uma imensa sabedoria e sabia muito sobre os deuses que eram bastante venerados por aquele povo. Foi então que esse homem revelou a Gilgamesh toda a história do grande dilúvio. Dizia ele que o Deus Supremo Enlil, juntamente com outros deuses, estavam descontentes com a conduta dos habitantes da Terra e decidiram que a Terra seria submergida por um grande dilúvio. Como Utnapishtim era um homem íntegro e extremamente devoto aos deuses, o deus Enki concedeu a ele uma grande missão. Passou a ele as instruções para construir uma enorme arca de madeira, para que seus familiares, amigos e animais pudessem se abrigar naquela arca durante 6 dias e 6 noites, até que a água pudesse baixar por completo. Gilgamesh ficou fascinado com essa história, e o que o motivou a procurar Utnapishtim foi sua imortalidade, que o rei Gilgamesh almejava alcançar. Utnapishtim revelou que dias após o término do dilúvio,
Enlil ficou sabendo que seu irmão Enki tinha planejado construir um grande abrigo para preservar a humanidade, tendo êxito na missão. Enlil ficou furioso com essa revelação, mas seu descontentamento durou por pouco tempo, quando Enlil passou a admirar Utnapishtim pelo seu caráter e determinação, que Enlil até então não acreditava que os seres humanos possuíam tal virtude. E Enlil resolveu recompensar Utnapishtim e sua esposa, concedendo a eles a imortalidade. Utnapishtim disse a Gilgamesh que para ele conseguir a imortalidade teria que atender um pedido dos deuses, para que Gilgamesh realizasse diversas missões ao retornar à cidade de Uruk. Gilgamesh não conseguiu cumprir todas as missões, e por conta disso, ele não alcançou a imortalidade que ele tanto desejava alcançar. A diferença entre a história do dilúvio, traduzido por Zecharia Sitchin, e a história traduzida por George Smith, é que a arca de Ziusudra era um veículo motorizado, e a arca de Utnapishtim era uma embarcação de madeira igual a de Noé, mencionada na Bíblia, e o nome de ambos são diferentes. Apesar que para alguns estudiosos no assunto, Utnapishtim e Ziusudra eram a mesma pessoa. Lembrando que Enki no Império Babilônico e Acadiano era chamado de Ea, e conforme consta, o nome Anunnaki não chega a ser mencionado na epopeia de Gilgamesh, mas os deuses citados eram nada mais nada menos que os próprios Anunnakis. Sem contar nas referências dos dois principais líderes Anunnakis na colonização do planeta Terra, os irmãos Enki e Enlil. Não se espante se essas histórias são semelhantes à de Noé. Existem outras versões referentes ao acontecimento do dilúvio, bem similares aos do livro do Gênesis. Podemos encontrar em mitologias hindu, chinesa, nórdica, etc. Os deuses Anunnakis. Os Anunnakis para os povos sumérios não eram apenas meros seres humanoides provenientes de um mundo distante e detentores de uma sofisticada tecnologia. Eles eram referenciados como sendo os criadores da humanidade e eram venerados como deuses. Cada liderança Anunnaki eram divindades com determinada titularidade. O rei Anu do planeta Nibiru era o deus dos céus. Enki era o deus da sabedoria e das águas doces primordiais. Enlil era o deus do ar, das tempestades, dos raios e dos trovões. Ninhursag era considerada deusa-mãe, grande rainha e senhora do nascimento. Inanna era a deusa do amor, do erotismo, da fecundidade e da fertilidade. E Marduk era o deus protetor da Babilônia. Costuma-se dizer que os Anunnakis são os mesmos deuses de outras mitologias, mas com nomes diferentes. Segundo as traduções de Zecharia Sitchin, os Anunnakis acreditavam em um Deus único, com uma energia superior, criadora de tudo que existe. Além da criação do Homo sapiens e do povoamento do planeta, eles teriam introduzido na Terra animais domésticos e outros animais. A história dos Anunnakis quase virou filme. Em 2006 foi apresentado o trailer do filme Um Anunnaki, mas na verdade esse filme nunca foi lançado. É comentado que algumas cenas chegaram a ser gravadas e o filme foi bruscamente cancelado, cujos motivos não se sabe ao certo. Seria um filme baseado nas traduções de Zecharia Sitchin, que falaria da chegada dos Anunnakis há mais de 450 mil anos e de um provável retorno deles à Terra. Há quem acredita que os Anunnakis mantêm secretamente contatos com lideranças mundiais, e mesmo estando longe em outros mundos ou outro espaço de tempo, eles ainda continuam dando as cartas no sistema político do planeta. Para alguns, tudo isso é pura ficção científica. Para outros, seria verdade absoluta. Mas não deixaria de ser mais uma das teorias da origem da vida humana na Terra. Estamos ficando por aqui. Se para você esse assunto foi interessante, deixe seu like. E se você quiser, deixe sua opinião nos comentários. Caso você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Até mais!